Roberto Almeida observava a cidade de São Paulo do alto de seu escritório no 5º andar. A metrópole pulsava sob seus pés, uma sinfonia de luzes, sons e movimento que ele há muito deixara de apreciar. Aos 45 anos, Roberto era o retrato do sucesso corporativo brasileiro. Seu império, o Grupo Almeida, estendia-se por diversos setores: construção civil, tecnologia, agronegócio e, mais recentemente, energia renovável. Nascido em uma família humilde no interior de Minas Gerais, Roberto carregava consigo a determinação feroz de quem conheceu a pobreza de perto. Cada negócio fechado, cada empresa adquirida, cada milhão acrescentado à sua fortuna era uma vitória contra o menino descalço que um dia fora. No entanto, a cada degrau que subia na escada do sucesso, Roberto deixava para trás um pedaço de sua humanidade. Seu casamento com Helena, uma socialite de família tradicional paulistana, era mais uma jogada estratégica que uma união de amor. Helena era bela, elegante e, acima de tudo, bem conectada. Seu sobrenome abriu portas que o dinheiro de Roberto, por si só, não conseguiria abrir. Era um arranjo que beneficiava a ambos. Ele ganhava status, ela desfrutava de uma vida de luxos inimagináveis. A mansão dos Almeida, no Morumbi, era um monumento à opulência. Com mais de 5.000 metros quadrados de área construída, a propriedade contava com 50 cômodos, incluindo uma ala inteira dedicada a obras de arte raras. Os jardins, projetados por um paisagista renomado, eram dignos de um palácio europeu. Para manter tudo funcionando, uma equipe de 30 funcionários trabalhava incansavelmente. Entre esses funcionários estava Beatriz Santos. Aos 40 anos, Beatriz carregava em seu rosto as marcas de uma vida de trabalho duro. Seus olhos, no entanto, ainda brilhavam com uma determinação quase palpável. Nascida e criada na periferia de São Paulo, Beatriz conhecia o valor de cada centavo ganho com o suor de seu trabalho. Contratada inicialmente como diarista, Beatriz logo se destacou por sua eficiência e discrição. Em pouco tempo, tornou-se funcionária fixa, responsável pela limpeza da ala principal da mansão. Dia após dia, ela testemunhava silenciosamente o desenrolar da vida dos Almeida. As festas extravagantes, as discussões acaloradas, os momentos de solidão de Roberto, nada escapava aos olhos atentos de Beatriz. O que ninguém sabia, nem mesmo Roberto, era que Beatriz guardava um segredo. Um segredo que remontava a mais de 2 décadas atrás, quando ela e Roberto não passavam de 2 jovens sonhadores em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. 25 anos antes, Beatriz era apenas Bia, uma jovem garçonete cheia de sonhos em um pequeno restaurante de Poços de Caldas. Foi lá que ela conheceu Beto, um vendedor ambulante de 20 anos, cheio de carisma e ambição. O encontro deles foi como um relâmpago em céu claro, intenso, inesperado e transformador. Beto, é claro, era Roberto. Naquela época ele vendia bugigangas de porta em porta, sonhando com o dia em que seria dono do próprio negócio. Beatriz, por sua vez, estudava à noite, determinada a ser a primeira de sua família a entrar na faculdade. O amor entre eles floresceu rapidamente. Noites eram passadas sob as estrelas, compartilhando sonhos, fazendo planos para o futuro. Eles se casaram em uma cerimônia simples, com a bênção de suas famílias e a promessa de enfrentarem juntos qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. Os primeiros anos foram difíceis. Roberto trabalhava arduamente para estabelecer seu primeiro negócio, uma pequena loja de materiais de construção. Beatriz dividia seu tempo entre 3 empregos e a faculdade de administração, determinada a ajudar o marido a realizar seus sonhos. Foi Beatriz quem incentivou Roberto a se aventurar no ramo da construção civil. Foi ela quem ficou acordada noites a fio, ajudando a elaborar seu primeiro plano de negócios. E foi ela quem vendeu as únicas joias que possuía, herança de sua avó, para que Roberto pudesse fazer seu primeiro investimento significativo. O negócio prosperou além das expectativas mais otimistas. Em poucos anos, a pequena loja de materiais transformou-se em uma construtora respeitada. Roberto, agora chamado de Senhor Almeida, tornou-se uma figura proeminente nos círculos empresariais da região. Com o sucesso vieram as mudanças. Roberto passou a frequentar ambientes cada vez mais sofisticados. Seu guarda-roupa, antes modesto, deu lugar a ternos italianos feitos sob medida. Seu português coloquial foi polido por aulas particulares com professores renomados. Beatriz, por outro lado, sentia-se cada vez mais deslocada. Nas festas e eventos sociais, ela percebia os olhares de estranhamento, as conversas que cessavam quando ela se aproximava.
Roberto, antes seu maior apoiador, agora parecia impaciente com o que chamava de sua falta de refinamento. A gota d'água veio em uma noite de gala. Roberto, visivelmente constrangido com um comentário feito por Beatriz, a puxou para um canto e disse as palavras que marcariam o início do fim. Querida, talvez seja melhor você ficar em casa da próxima vez. Esses eventos não são para você. Nos meses que se seguiram, o abismo entre eles só aumentou. Roberto passava cada vez mais tempo no trabalho, expandindo seus negócios para a capital. Beatriz, sentindo-se cada vez mais sozinha, afundou-se em uma depressão silenciosa. O golpe final veio quando Roberto anunciou que precisavam se mudar para São Paulo. É para o bem do nosso futuro, ele disse. Mas o nosso logo se revelou uma ilusão. Uma semana após a mudança, Roberto chegou em casa com uma proposta que mudaria suas vidas para sempre. Beatriz, ele disse, sem olhar diretamente para ela, precisamos manter as aparências. A partir de agora, quando tivermos visitas, você se passará por uma das empregadas da casa. O coração de Beatriz se partiu naquele momento. Mas movida por um amor que se recusava a morrer e por um senso de dever que não conseguia abandonar, ela aceitou. No início, era apenas ocasionalmente. Logo, tornou-se permanente. Roberto apresentou Helena, sua nova assistente, como sua esposa para o mundo exterior. Beatriz foi oficialmente relegada à posição de faxineira da casa que um dia sonhou em construir ao lado do homem que amava. A manhã de domingo amanheceu como qualquer outra na mansão Almeida. Os pássaros cantavam nos jardins meticulosamente cuidados. O aroma de café recém-passado pairava no ar, e os primeiros raios de sol se infiltravam pelas cortinas de seda do quarto principal. Foi nesse cenário, aparentemente idílico, que Roberto Almeida abriu os olhos e se viu mergulhado em um pesadelo. Seu olhar percorreu o quarto luxuoso, pousando em objetos que deveriam ser familiares, mas que não despertavam nele nenhum reconhecimento. Pior ainda, quando tentou mergulhar em suas memórias, encontrou apenas um vazio aterrorizante. Pânico se apoderou dele. Quem era ele? Onde estava? Como havia chegado ali? Perguntas se atropelavam em sua mente, cada uma mais urgente que a outra. Com o coração disparado, Roberto se levantou da cama, suas pernas bambas mal conseguindo sustentá-lo. Cambaleando, ele saiu do quarto e vagou pelos corredores da mansão, chamando por ajuda. Sua voz ecoava pelas paredes revestidas de papel de parede importado, rebatendo nos lustres de cristal, mas ninguém respondia. A grandeza da casa, que normalmente seria motivo de orgulho, agora apenas intensificava sua sensação de isolamento e desespero. Foi então que ele a viu. Beatriz acabava de chegar para iniciar seu turno carregando seus materiais de limpeza. Seus olhos se encontraram. Por um breve momento, algo lampejou no fundo da mente de Roberto. Uma faísca de reconhecimento tão fugaz que ele mal teve tempo de registrá-la. Socorro, ele conseguiu balbuciar, sua voz embargada pelo medo. Eu não sei quem sou. Não me lembro de nada. Você pode me ajudar? Beatriz ficou paralisada. Diante dela estava o homem que um dia fora seu mundo inteiro, o homem por quem ela sacrificara tudo, reduzido a uma concha vazia, implorando por ajuda. Naquele instante, uma miríade de emoções atravessou seu coração. Compaixão, mágoa, amor e, surpreendentemente, uma pitada de esperança. Foi nesse momento que Beatriz tomou a decisão que mudaria o curso de suas vidas. Com o coração acelerado e a mente em turbilhão, ela deu um passo à frente e, com uma voz que tentava esconder o tremor, disse: Roberto, meu amor, sou eu, Beatriz, sua esposa. As palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse contê-las. Era errado, ela sabia. Era uma mentira. Poderia ter consequências desastrosas. Mas naquele instante, vendo o homem que amara por tantos anos tão vulnerável e perdido, Beatriz não conseguiu fazer outra coisa senão oferecer-lhe o conforto e a segurança que ele tão desesperadamente buscava. Esposa? Roberto repetiu a palavra como se estivesse testando seu sabor. Seus olhos percorreram o rosto de Beatriz, buscando algo, qualquer coisa que pudesse ancorar suas memórias perdidas. Eu não me lembro. Está tudo bem, querido, Beatriz o assegurou, tomando suas mãos nas dela. Você sofreu um acidente e perdeu a memória. Mas não se preocupe, estou aqui com você. Vamos superar isso juntos. E assim, com uma mentira nascida do amor e do desespero, começou o capítulo mais extraordinário na vida de Roberto e Beatriz. Um capítulo que os levaria por um caminho de autodescoberta, redenção e talvez uma segunda chance no amor. Os dias que se seguiram foram uma dança delicada entre verdade e mentira.
Beatriz se viu vivendo uma vida que, por direito, deveria ter sido sua, mas que o destino e as escolhas de Roberto haviam negado a ela. Ela dormia no quarto principal, um espaço que mais parecia saído das páginas de uma revista de decoração. As joias de Helena, peças de valor inestimável, adornavam seu pescoço e pulsos. Um lembrete constante da farsa que estava vivendo. Dava ordens aos funcionários, muitos dos quais eram seus colegas até poucos dias atrás. Seus olhares de espanto e confusão eram difíceis de ignorar, mas o medo de perder seus empregos os mantinha em silêncio. Roberto, por sua vez, lutava para se adaptar a uma vida que não reconhecia. Cada objeto na mansão, cada pessoa que encontrava, era um enigma a ser decifrado. Ele se agarrava a Beatriz como um náufrago a um salva-vidas, dependendo dela para navegar nesse mundo estranho que supostamente era seu. No entanto, à medida que os dias passavam, Roberto começava a notar discrepâncias. A esposa não sabia usar os talheres corretamente durante as refeições formais. Ela desconhecia regras básicas de etiqueta social, que mesmo em sua condição amnésica, pareciam-lhe instintivas. Havia hábitos e maneirismos em Beatriz que Roberto achava inadequados para alguém de sua suposta posição social. As conversas eram outro ponto de tensão. Quando Roberto mencionava nomes de empresários ou políticos importantes, nomes que surgiam espontaneamente em sua mente mesmo sem contexto, Beatriz ficava visivelmente desconfortável e mudava de assunto. Em festas e eventos sociais ela cometia gafe após gafe para o crescente desespero de Roberto. Uma noite, após um jantar particularmente desastroso com importantes parceiros de negócios, Roberto confrontou Beatriz. Quem é você realmente? Ele perguntou, sua voz uma mistura de confusão e acusação. Porque tenho a sensação de que a mulher com quem estou vivendo não é quem diz ser. O coração de Beatriz disparou. Era o momento que ela mais temia e, ao mesmo tempo, secretamente ansiava. Seria o fim da farsa? Ou seria a chance de finalmente contar a verdade, toda a verdade? Com lágrimas nos olhos, Beatriz começou. Roberto, há algo que preciso te contar. Mas antes que pudesse continuar, o telefone tocou. Era do escritório de Roberto. Uma crise em um de seus empreendimentos no exterior exigia sua atenção imediata. O momento passou, a verdade ficou mais uma vez sufocada, e a farsa continuou por mais um dia. Enquanto Roberto e Beatriz dançavam sua valsa de segredos e meias-verdades, o mundo exterior continuava girando. Os negócios do Grupo Almeida, embora temporariamente abalados pela condição de seu líder, seguiam em frente, guiados pela equipe de confiança que Roberto havia construído ao longo dos anos. Foi durante uma dessas reuniões de negócios que o passado bateu à porta, na forma de um velho amigo de Roberto, João Mendes. João era um dos poucos que conheciam Roberto desde os tempos de Poços de Caldas, tendo sido testemunha de sua ascensão meteórica. Quando João entrou na sala de reuniões da Almeida Enterprises, o choque foi instantâneo. Seus olhos se arregalaram ao ver Beatriz sentada ao lado de Roberto, ocupando o lugar que sempre fora de Helena. Bia, você mesma? João deixou escapar, esquecendo-se momentaneamente do ambiente corporativo. O sangue fugiu do rosto de Beatriz. Roberto, intrigado, olhou de um para o outro. Vocês se conhecem? João, percebendo seu erro, tentou se recompor. Perdão, Sr. Almeida. É que, bem, sua esposa me lembra muito uma velha conhecida de Poços de Caldas. Beatriz interviu rapidamente, sua mente trabalhando a 1000 por hora. Deve ser coincidência, querido. Eu nunca estive em Poços de Caldas. A reunião prosseguiu, mas o ar estava carregado de tensão. João lançava olhares confusos para Beatriz, que fazia o possível para evitar seu olhar. Roberto, por sua vez, sentia que havia algo mais naquela interação, algo que não conseguia decifrar. Após a reunião, João procurou Beatriz em particular. O que está acontecendo aqui, Bia? Você e Beto, quero dizer Roberto? Beatriz, com lágrimas nos olhos, implorou a João que mantivesse segredo. Ela explicou brevemente a situação, a amnésia de Roberto, sua decisão impulsiva de se passar por sua esposa. João ouviu tudo com uma mistura de espanto e compaixão. Bia, isso é loucura. Você precisa contar a verdade. Eu sei, João. Eu sei. Mas, e se essa for minha única chance de ter de volta o homem que amei? João suspirou, sabendo que estava diante de um dilema moral. Tenha cuidado, Bia. Segredos têm o hábito de vir à tona quando menos esperamos. As semanas se transformaram em meses. Roberto, ainda sem recuperar suas memórias, começava a se reintegrar aos negócios, guiado por Beatriz e sua equipe.
Para o mundo exterior, o poderoso empresário estava se recuperando de um esgotamento nervoso, e sua esposa estava heroicamente ao seu lado. Beatriz vivia em constante estado de alerta, temendo que a qualquer momento sua farsa fosse descoberta. Cada ligação, cada visita inesperada, poderia ser o fim de seu sonho reconquistado. Enquanto isso, Helena, a verdadeira esposa de Roberto, estava em uma longa viagem pela Europa, ou pelo menos era o que todos pensavam. Na realidade, ela estava em uma clínica de reabilitação na Suíça, lutando contra um vício em drogas que ameaçava expor as rachaduras no casamento perfeito dos Almeida. A vida de Beatriz, como Siena Almeida, não era fácil. Ela se esforçava para se encaixar em um mundo que não era o seu, sempre com medo de cometer um erro que a denunciasse. Aulas de etiqueta secretas, leituras frenéticas sobre arte e política, tudo para manter a fachada. Mas havia momentos de alegria genuína. Momentos em que ela via lampejos do antigo Beto no Roberto atual. Um sorriso aqui, uma piada ali, pequenos gestos que a faziam acreditar que talvez o homem por quem se apaixonara ainda estivesse lá, em algum lugar. Roberto, por sua vez, sentia-se cada vez mais confortável com Beatriz. Havia algo nela, uma sinceridade e uma simplicidade que o atraía, mesmo que não entendesse o porquê. Às vezes pegava-se olhando para ela, sentindo uma familiaridade que ia além dos poucos meses que sua mente consciente reconhecia. Uma noite, após um jantar particularmente agradável, Roberto segurou a mão de Beatriz. Sabe, ele disse suavemente, às vezes sinto que estou me apaixonando por você pela primeira vez. O coração de Beatriz quase parou. Era tudo o que ela sempre quis ouvir, mas nas circunstâncias mais impossíveis. O destino, no entanto, tinha outros planos. Numa manhã aparentemente comum, o telefone da mansão tocou. Era Helena. Querido, estou voltando para casa. Mal posso esperar para te ver. Beatriz, que atendeu a ligação, sentiu o mundo desabar sob seus pés. O conto de fadas estava prestes a chegar ao fim. Desesperada, ela correu para Roberto, determinada a contar toda a verdade antes que fosse tarde demais. Mas ao entrar no escritório dele, encontrou-o caído no chão, inconsciente. Horas angustiantes se passaram no hospital. Beatriz, dividida entre o medo de ser descoberta e a preocupação genuína com Roberto, mal conseguia respirar. Quando o médico finalmente apareceu, a notícia era surpreendente. Roberto havia sofrido outro trauma na cabeça, e havia uma chance de que suas memórias retornassem. Aquela noite, sentada ao lado da cama de hospital de Roberto, Beatriz tomou uma decisão. Independente do que acontecesse quando ele acordasse, ela contaria a verdade. Toda a verdade. Roberto acordou na manhã seguinte, seus olhos piscando contra a luz forte do hospital. Quando seu olhar se fixou em Beatriz, houve um momento de silêncio tenso. Bia, ele sussurrou, sua voz rouca. O coração de Beatriz disparou. Ele a chamara de Bia, não de Beatriz. Seria possível. Beto? Ela respondeu, usando o apelido que não pronunciava há décadas. Os olhos de Roberto se encheram de lágrimas. Oh, Bia, o que fizemos? O que eu fiz? Nas horas que se seguiram, tudo veio à tona. As memórias de Roberto haviam retornado. Todas elas. Ele se lembrava de seu passado com Beatriz, de sua ascensão ao poder, de como a havia afastado de sua vida. Se lembrava dos últimos meses, vivendo uma mentira que, ironicamente, era mais verdadeira que a vida que levara nos últimos anos. Beatriz, por sua vez, contou tudo. Sua dor ao ser relegada a empregada, os anos de solidão, a decisão impulsiva de se passar por esposa quando Roberto perdeu a memória. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de ambos. Eu sinto muito, Bia. Mais do que posso expressar, Roberto disse, segurando as mãos dela. Eu me perdi no caminho, perdi de vista o que realmente importava. Beatriz assentiu, incapaz de falar. Anos de emoções reprimidas transbordavam. O que fazemos agora? Ela finalmente perguntou. Roberto respirou fundo. Agora fazemos a coisa certa. Por mais difícil que seja. As semanas que se seguiram foram um turbilhão. Roberto convocou uma coletiva de imprensa onde revelou toda a verdade, chocando a sociedade e o mundo empresarial. Ele anunciou que estaria se afastando temporariamente de seus negócios para reconectar com suas raízes e reconstruir o que realmente importa na vida. Helena, que retornou às pressas da Suíça, foi surpreendentemente compreensiva. Talvez os meses de reabilitação tenham lhe dado uma nova perspectiva. Ou talvez ela estivesse apenas aliviada por não ter mais que manter as aparências de um casamento que há muito havia se tornado uma farsa. A história do milionário que perdeu a memória e redescobriu o verdadeiro amor com sua ex-esposa
Fingia ser sua faxineira, capturou a imaginação do público. Virou tema de livros, filmes e até uma novela. Mas para Roberto e Beatriz a verdadeira história estava apenas começando. Eles deixaram a mansão do Morumbi e se mudaram para uma casa simples no interior de Minas Gerais, não muito longe de onde haviam se conhecido. Lá, longe dos holofotes e das pressões do mundo corporativo, eles começaram a reconstruir seu relacionamento, redescobrir o amor que os uniu e reaprender a valorizar as coisas simples da vida. Roberto usou grande parte de sua fortuna para criar fundações de caridade, focando especialmente em educação e oportunidades para jovens de comunidades carentes. Beatriz, por sua vez, voltou a estudar, realizando finalmente seu sonho de se formar em psicologia. Anos depois, quando questionado sobre se sentia falta de sua antiga vida de luxo, Roberto sorriu e respondeu: "Eu era um homem pobre disfarçado de rico. Agora, ao lado de Beatriz, sou o homem mais rico do mundo." E assim, em uma pequena cidade do interior, duas almas que se perderam e se reencontraram, aprenderam que às vezes é preciso perder tudo para redescobrir o que realmente importa. Roberto e Beatriz Almeida, o ex-magnata e a ex-faxineira, tornaram-se um símbolo de que o amor, quando verdadeiro, pode superar qualquer obstáculo, até mesmo o esquecimento.